É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, hoje eu tô fazendo o áudio mais tarde. O dia começou muito cedo e muito cheio, como sempre, mas hoje um pouco mais. Tô quase terminando os meus atendimentos por aqui, hoje ainda tem um curso à noite. Curitiba tá começando a virar o tempo, já tá escurecendo. Tá chovendo, tá frio, o céu tá branco. Curitiba hoje tá bem Curitiba. E hoje eu queria falar sobre esses assuntos que a gente tem trazido, né? Sobre o servir e ao mesmo tempo largar e ao mesmo tempo olhar para si, que eu recebi algumas perguntas com dúvidas sobre isso. Sobre essa linha tênue, que é esse local em que eu sirvo, em que eu atendo, eu contribuo, eu vejo as necessidades das outras pessoas, eu sou uma pessoa generosa, uma pessoa que se doa, uma pessoa que faz o seu papel. Mas, ao mesmo tempo, eu também olho para mim, né? E como achar essa linha tênue para eu não ser nem egoísta, narcísico, que só se importa consigo mesmo, né? De repente uma pessoa que não se doa, uma pessoa avarenta, uma pessoa que só está, né, voltada para o seu próprio mundo, para o mundo interno, mas ao mesmo tempo eu, né, conviver com esse outro lado do contribuidor em mim, e para que eu não me perca nesse local de repente de contribuir além do ponto, e nesse contribuir além do ponto eu esquecer de mim, né? Porque essa é a corda bamba de uma certa forma. Então existe uma chave chamada Dharma, que é fazer o que tem para ser feito. E no fazer o que tem para ser feito, eu avalio todos os papéis, né? A gente tem muito que falar sobre isso, eu vou tentar resumir, mas eu avalio todos os meus papéis. O papel que eu tenho como mãe, o papel que eu tenho como pai, como filho, como filha, como esposa, como marido, como irmão, como irmã, como profissional, e vejo o que eu tenho para fazer em cada um desses papéis. Ao mesmo tempo, eu avalio o papel que eu tenho comigo, na minha individualidade, na minha pessoalidade, nessa personagem. Papel com relação ao meu tempo, à minha saúde, a minha energia, a minha alimentação, se eu estou me alimentando bem, se eu tenho tempo de descanso, se eu estou trabalhando adequadamente, se eu estou tendo prosperidade, saúde. Ou seja, é uma equalização na balança em que eu continuo sendo uma pessoa que serve e que contribui e alegre nesse papel, por mais que muitas vezes tenha uma determinada sobrecarga, né? Porque cada um vai ter papéis com mais carga ou menos carga. E não tem como comparar, porque vão ter pessoas que trabalham mais, outras menos, e às vezes algumas se cansam trabalhando menos, por exemplo, e outras trabalham incessantemente e não se cansam tanto. Então a comparação ela é difícil e às vezes até mesmo injusta, né? Porque cada um recebe atributos, qualidades e capacidades diferentes, mas ao mesmo tempo eu tentar equalizar para que eu esteja comigo, né? Então esse Dharma também passa para que eu também não me sabote, para que eu não seja, né? Como é que eu ouvi uma expressão hoje que eu achei interessante, que veio bem a calhar com essas perguntas que eu recebi nos últimos dias. Como é que ele dizia? Lembrei, ele falava assim: para que eu não seja um hospital de pessoas. Achei tão interessante a expressão que ele usou, né? A gente pode usar muitas expressões, vou usar essa expressão dele que eu achei muito interessante. E o que é esse hospital de pessoas que ele falava? É exatamente isso que eu vou falar agora, que é assim: eu tô aqui para servir, para colaborar com as pessoas, mas não pode ser às custas da minha vida, às custas da minha saúde, às custas do meu bem-estar. Porque às vezes esse local do herói, que a gente falou outro dia, né, da heroína, ele acontece porque eu não me cuido o suficiente, não me dou amor suficiente, não dou atenção a mim o suficiente, e aí eu coloco esse papel para o outro, ou seja, eu sirvo você e você me dá aquilo que eu preciso e que eu não estou conseguindo me dar, mas quem seria o responsável de me dar seria eu mesmo. Então, ou seja, na verdade, existe um intuito, de uma certa forma e por algum lado, que ele é egoísta também. Então, existe um servir que, por mais que ele aconteça, ele tem um intuito de servir, mas ao mesmo tempo de ganhar algo em cima disso. Ele não é totalmente altruísta.
E é complexo a gente avaliar sem ter um caso concreto para a gente poder saber até que ponto eu estou servindo realmente porque simplesmente é o que tem para ser feito, é o Dharma, ou eu estou servindo para ganhar algo em cima desse meu servir. Então fica essa pergunta, né, pra gente, como que eu equalizo isso na minha vida? Então eu quero que vocês vejam na vida de vocês para ver em que momentos que vocês estão servindo, mas que ao servir vocês estão sentindo que vocês estão perdendo, que vocês estão sendo abusivos com vocês mesmos, estão sendo, né? Porque isso tem tudo a ver com o nosso tema de a mãe. Às vezes eu sirvo, mas eu sinto que eu estou abusando de mim. Opa, sinal. Ou eu sirvo e eu sinto que o outro está sendo abusivo comigo. Sinal de afastamento que eu tenho que ter do outro. Ou eu sirvo, mas eu não fico satisfeito se o outro não me der reconhecimento. Opa, sinal. Eu sirvo, mas eu não fico satisfeito se o outro não me elogiar. Opa, problema. Sinal. Eu sirvo, mas eu não fico satisfeito se as outras pessoas não entenderem o quão eu sou o máximo e especial e valorosa. Sinal, e por aí vai. Então, esse servir desprendido, né, em que há realmente uma determinada neutralização no ego, em que ele faz o que tem para ser feito e entrega, porque na verdade não é que a gente entrega, né? Não é nem nosso, mas vamos chamar assim, eu entrego o resultado do que está sendo feito, sem que eu queira ganhar nada necessariamente com aquilo. O meu ganho é já fazer o que deve ser feito. E aí eu encontro uma alegria, obviamente, um prazer, um desprendimento, né? Por mais que algumas coisas sejam difíceis, penosas, e né, a gente até gostaria que elas fossem um pouco diferentes, mas esse local de eu entregar, mas eu sem estar esperando nada em troca, ele nos ajuda a ter um sinal de quando eu estou fazendo e servindo no local certo, tá? Por outro lado também, a questão do abuso que muitas vezes a gente se submete a, seja um abuso que vem da gente mesmo ou do outro, também é um sinal de que tem algo errado. Não é equilibrado que a gente sofra abusos no nosso espaço, na nossa saúde, na nossa vida como um todo, na nossa prosperidade, em virtude das ações das outras pessoas, né? A gente também precisa colocar um limite. Então, se isso está acontecendo, se a gente sente que tem um abuso enquanto a gente está servindo, a gente também tem que começar a encontrar uma emancipação e uma maturidade, entende? Da gente conversar com as nossas sombras, entender por que a nossa sombra permite que isso esteja acontecendo, que a gente sofra esse tipo de abuso e a gente comece a encontrar um local. A gente tem várias expressões para isso, mas tem uma expressão que tem num conto chamado Vasalisa, das mulheres que correm com os lobos, que é esse local onde a gente mata dentro da gente. Inclusive nesse curso hoje a gente vai falar disso, por isso que é tudo relacionado, né? Interessante isso. Onde a gente, entre aspas, tem uma expressão que a gente fala que a gente mata essa mãe boa demais que reside dentro da gente, para que a gente encontre um local onde a gente sente que quem cuida realmente da gente somos nós. É o que eu posso falar hoje. Falaremos mais desse tema, tá bom? Beijo no coração de vocês. Nos vemos amanhã. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om.